Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 31 de maio de 2023. E vamos dar graças a Deus, né? Por tudo que Ele nos tem dado, né? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? É isso, irmão? Pelo entendimento da igreja, discernimento, né, das religiões, por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas. E vamos continuar a nossa caminhada em direção a Jerusalém Celestial, imitando aí as virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Em vigilância, em oração, né? Em obediência à palavra. Graças a Deus. Vamos em frente. Aleluia. Hosana. Maranata. Sim, irmão, então vamos continuar aí, né, com a nossa história. Vamos ver se a gente termina logo, né, com essa história para a gente falar sobre outras coisas, né? Sobre a nossa caminhada como igreja aqui em Fortaleza e os outros irmãos que conhecemos aí no Brasil, né? Que esse é o intento meu, né? É que a gente faça esse histórico e nos renovemos, né? Nos entendimentos que nós temos, né? A respeito da igreja, a respeito da humanidade, a respeito da divindade, né? A respeito do Senhor Jesus, da redenção, da criação, né? Da eternidade, do milênio, de todos esses acontecimentos importantes, né? Da criação, né? Da vida da humanidade e da igreja. Amém? Esse é o meu objetivo, conforme eu coloquei lá nos primeiros vídeos, no primeiro e no segundo vídeo, se não me engano, que estão todos aí já no YouTube para qualquer pessoa que quiser, né, consultar, ele possa consultar aquilo que temos falado aqui nestes vídeos. E nós chegamos no século XX, então, né, nós vamos fazer um pequeno histórico aqui, né, do século XX e também do XXI, que nós já estamos no XXI, né? Mas nós sabemos que todos nós, a maioria de todos nós que estamos em comunhão, nós somos do século XX, né? Nascemos lá no século XX. E atravessamos o século XX e estamos aqui no século XXI. Então nós vamos ver um pouco da história do cristianismo e da própria igreja, né? Neste período, e fazer o confronto, né, dessa história para ver se realmente este cristianismo tem alguma coisa a ver com a igreja, né? Certo? Com o evangelho verdadeiro. Que é isso que nós estamos querendo, né, objetivar aí as nossas falas, né? É o quê? Colocar o prumo, né? Nos ensinamentos e principalmente nas ações deste cristianismo, das denominações aí que falam em nome de Jesus Cristo. Então, antes de entrar propriamente no século XX, nós estamos falando um pouco sobre os antecedentes, né, que aconteceram, né, no passado, desde o século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, né, XVIII, XIX, é só um resumo para a gente fazer uma ligação com as coisas que aconteceram no século XX, né? Então nós vimos que 3 acontecimentos do passado tiveram grande influência, né, no cristianismo depois que eles aconteceram, que foi a história da Renascença, do Renascimento, né, que foi a Reforma Protestante, né, e que foi um movimento que surgiu chamado hermetismo. Hermetismo. Hermético significa fechado, né? Isolado, trancado. Então, é um movimento que se trancou, né? Que se fechou. Nós vamos ver alguma coisa sobre ele rapidamente. Não é nossa intenção ficar falando sobre essas coisas
em profundidade que não nos interessam, né? Então nós vamos falar um pouco aqui sobre o Renascimento, né? Que é chamado de Renascença também, né? Renascimento cultural e científico, né? Ou Renascença, ou Renascimento, que aconteceu na Europa, né? Por volta, começou lá nos anos 1300, né? Certo? E ele teve como principal fato o quê? A transição, nós já falamos nisso, estamos só repetindo, né? A transição entre o campo e a cidade, né? Quer dizer, as pessoas que moravam no campo, a maioria, estavam agora, né, se dirigindo para as cidades, né? Então era uma transição entre o modo de vida e o modo de produção, inclusive, das pessoas, né? Que os historiadores eles fazem o quê? Que é uma transição entre o feudalismo e o capitalismo, digamos, né? Então, neste período, houve o quê? Houve um grande movimento, né? Para desligar, né? Desatrelar, né? A ciência dos homens, né? Certo? Com, digamos, a ciência da religião. Se é que a gente pode falar isso. Que seria o quê? Os ensinamentos do cristianismo, né? Pelo fato de que o catolicismo romano dominava o mundo, né? Desde algum tempo atrás, né? Com seus dogmas, com suas leis, né? Dizendo-se representante de Deus e impondo às nações, né, às pessoas, os seus mandamentos, né? Mandamentos de poder, né? Então, esse movimento Renascença, o grande objetivo dele foi exatamente o quê? Tentar separar, né, a ciência humana da teologia, digamos, né? Certo? Porque com o domínio do catolicismo romano, a ciência humana não podia fazer descobertas e revelar porque era contra, né? Era contra certas doutrinas e certos dogmas do catolicismo romano. Como, por exemplo, né, que a ciência descobriu que, a ciência humana, né, descobriu que a Terra girava em torno do Sol, mas o entendimento era de que o Sol girava em torno da Terra. Então isso aí nós sabemos que por causa dessa descoberta dessa teoria morreu muita gente, né? Certo? Porque foi tido como heresia, certo? Então o movimento foi isso aí, desatrelar, certo? A ciência humana dos ensinos do catolicismo romano, e foi desse tipo. E aí o que acontecia? E concomitantemente acontecia o quê? Que o povo lá do campo, né, ou por livre vontade, ou expulso, né, que nós vamos ver aqui porque que houve a expulsão, certo? Eles começaram a ir para as cidades, né, mudar o seu modo de vida. Então o objetivo desse movimento foi o quê? Foi valorizar a razão, né, conforme nós vimos ontem, valorizar a ciência humana e a natureza, né, em contraposição a quê? Quer dizer, razão para contrapor as crenças, né, religiosas, certo? E as religiões, né? E a ciência para contrapor a Bíblia, né? E a natureza para contrapor o sobrenatural, né? Porque a religião, ela se baseava o quê? Se baseava nas crenças, né? No caso do catolicismo romano, se baseia na Bíblia, e a Bíblia fala sobre o sobrenatural. Então o movimento, né, da Renascença quis exatamente quebrar esses entendimentos aí, né? Que é através da razão, através da ciência e da natureza, certo? O movimento, então, ele centralizou-se, né, no desenvolvimento do ser humano, né? E da sua ciência, né? Tomando o nome de quê? Humanismo. Então essa ciência tomou o nome de humanismo, né?
principal corrente do pensamento da época. Então, colocaram o homem no centro, né, da ciência. Aí nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós.